Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Hoje nós vamos ver o tema idiotismo e loucura das perguntas 371 a 378 do Livro dos Espíritos. Bom, esses termos hoje a gente não usa mais, né? Eles se referem às pessoas com deficiências mentais, com problemas psiquiátricos. Naquele tempo não se usava essas nomenclaturas que nós usamos hoje. Usava aí esse termo, idiotismo e loucura. Então nós vamos continuar assim, mas vocês sabem que é alguma deficiência mental, alguma deficiência psiquiátrica, um problema psiquiátrico. Então se refere a isso, tá? Que Kardec vai perguntar. Então a matéria ou o corpo material nada mais representa do que o envoltório, esse invólucro grosseiro que nós temos, onde está aqui o nosso espírito nesse corpo material, tá? Provisório, lembre-se disso, e descartável. Quando nós morrermos, esse corpo físico ele volta para se processar aí na Terra novamente para formar novos corpos, os elementos desse corpo físico, né? Que após um certo tempo de uso, sabe lá desde quando 50, 60, 80, 100 anos, o espírito ele vai se livrar pela desencarnação. Lembra lá o que é desencarnação? Saída do espírito do corpo físico. Lembra que nós temos a morte, que é a morte do corpo físico através da falta de funcionamento dos órgãos do corpo? Isso é a morte. E a desencarnação é a saída do espírito do corpo físico, que pode demorar, hein? Pode ser imediato, como pode demorar algum tempo. Nós já vimos sobre isso. Então, quando encarnado, o ser invisível conserva os atributos de natureza espiritual, conserva os seus atributos. E o exercício dessas faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumentos. Então, veja, já que o nosso cérebro aqui está funcionando direitinho, eu vou ter condição dos meus atributos a nível espiritual, eles aconteçam. Por exemplo, a inteligência, ela consegue se manifestar aqui no corpo, porque os órgãos estão direitinho. Agora, há casos que nós vamos ver que esses órgãos, eles não estão direitinho, tem algum problema, alguma patologia, alguma dificuldade. Então, fica mais difícil para o espírito se manifestar. O espírito, lá no mundo espiritual, ele está certinho, tem as suas qualidades, os seus atributos, mas para se manifestar aqui no corpo físico tem essa dificuldade devido a alguma deficiência do órgão, tá? Então, naturalmente, dessas condições, o espírito vê suas forças um tanto cerceada pelo efeito da matéria. A matéria, ela vai cercear muitas vezes, em alguns casos, essa manifestação total do espírito. Eu já tive a oportunidade, gente, em reuniões mediúnicas, com pessoas com deficiência, com uma deficiência mental, algum problema, né? Um problema mental, deficiência não psiquiátrica, mas deficientes, né? Com problemas, que incrivelmente na reunião mediúnica ele se manifestou perfeitamente, com toda a sua inteligência, mas lá no corpo físico tinha dificuldade, não conseguia se manifestar. Veja, liberto do corpo que atrapalhava pela alguma dificuldade material do cérebro, ele não se manifestava, mas livre do corpo sim. Porque você sabe que na reunião mediúnica não tem só espíritos desencarnados que às vezes se apresentam lá. Às vezes nós temos espíritos encarnados que se manifestam. É o caso específico dessa situação aí que eu vivi numa reunião mediúnica com algumas pessoas que estavam com dificuldade dessa manifestação de se expressar devido às suas patologias. Mas na reunião mediúnica, o espírito liberto do corpo, estava lá tranquilamente. O problema era ali o corpo físico que tinha dificuldade. Por que isso acontece? Às vezes são débitos de vidas passadas. O espírito precisa passar ali nessa situação para ter uma reflexão daquilo que fez, deixou de fazer. Então passa uma encarnação nessa situação. Às vezes é prova para os pais, né? A gente
os desígnios de Deus, somente Ele para saber. A gente pode ter assim, ó, pode ser, pode ser, pode ser. A gente não pode afirmar, mas pode ser. Muitas vezes nas reuniões mediúnicas, eles vêm contar o porquê que eles estão naquela situação. Isso já aconteceu, eu já presenciei, isso já aconteceu, tá bom? Então esses órgãos são então os instrumentos de manifestação da alma ou das faculdades, que quanto ao seu desenvolvimento dependem da qualidade do espírito. Lógico, o espírito muito inteligente, os órgãos estão funcionando direitinho, o espírito muito inteligente, por exemplo, Einstein, espírito muito inteligente, manifestou ali com aquele órgão, estava funcionando direitinho, sua manifestação espetacular que ele teve aqui no plano físico. Galileu, Leonardo da Vinci, a gente vai citar vários, Pasteur, vários cientistas, manifestação, cérebro direitinho, ou o espírito que tem esse atributo, que é a inteligência, né? A inteligência se manifesta, tem condição de se manifestar. Em alguns casos não, porque tem dificuldade, se o órgão físico está com algum problema. Então, sempre que se trata de um assunto de idiotismo, idiotismo é esse termo lá de Kardec, século XIX, a gente sabe que não é mais assim, são os deficientes, né, que a gente tem hoje em dia. Então, ou dos mais variados tipos de loucura, também não é loucura, né, são as patologias que nós temos aí na psiquiatria, esquizofrenia, bipolaridade, psicose, ansiedade, esses vários tipos de problemas, né? Defrontamos com a eterna pergunta: essas diferenças, esses doentes, né? Esses doentes têm uma alma ou um espírito inferior? Será que eles têm uma alma ou um espírito inferior? Esses doentes que têm essas patologias, essas deficiências, a loucura? A resposta é sempre clara e objetiva. Não, 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 não. Eles têm uma alma humana e muitas vezes bem mais inteligente do que se possa imaginar. Presta atenção, tá ali naquela situação, nessa encarnação, com dificuldades da manifestação da sua inteligência. Por quê? Alguma coisa aconteceu provavelmente na encarnação passada, alguma coisa lá da encarnação passada. Alguma coisa, por exemplo, vou dar exemplo, hein? Usou mal a sua inteligência. Usou mal a sua inteligência. Então, nessa vem assim, restringindo a inteligência nessa encarnação. Mas o espírito, muitas vezes, é muito mais inteligente do que a gente possa imaginar. Dá para vocês entenderem? Vocês estão entendendo direitinho? Então, por que então essa situação de momento tão anômala? Por que acontece isso? São espíritos em resgate, que embora já possuam um progresso relativo pela existência que lhe facultou essa melhoria, mesmo assim, em certo ponto, voltaram a falhar, tornando-se devedores. É o exemplo aí que a gente deu. Daí acharem por bem, quem acha? Os mentores, né? Na presente experiência, procurar ressarcir os débitos desta forma. Nada mais natural e lógico, não é nada diferente, não é que Deus castiga, esquece isso, é que algum débito de reencarnações aí passadas, ele vem nessa situação, tá? Necessário se faz distinguir até onde vai a diferença do estado normal para o patológico. No normal, prevalece a moral que supera as dificuldades que a matéria tenta infringir. E nos casos diferentes, ou seja, das doenças da alma, ele não tem liberdade necessária para atuar, como na idiotia ou na loucura. Idiotia, aquelas deficiências, né? Loucura, você sabe que esses termos lá do século XIX, estou repetindo, né? Aqui é a própria lei dos homens isenta os enfermos das responsabilidades. Veja que as pessoas que têm problemas psiquiátricos são inimputáveis, né? Elas não têm consciência de si mesma, muitas delas, dependendo do grau aí da patologia, né? Então tem isso. Então vamos ver que ali não tem as suas responsabilidades. Mas eu conheci, gente, muitos deficientes, problemas com deficiência, e eram maravilhosos, né? Tem um específico que ele era maravilhoso, maravilhoso. Tinha uma espiritualidade enorme. Eu batia muitos papos com ele. E veja, a família dele não é nada espiritualizada, mas ele era. Aquela situação daquela encarnação,
ele viveu 60 anos. No início, quando ele era muito pequenininho, com 1 ano, o fórceps naquela época machucou lá a cabecinha dele e deu um problema, quase um tumor na cabeça. E naquele tempo, imagina 60 anos atrás, fizeram uma cirurgia na cabeça. Já estava até desenganado, mas ele sobreviveu com uma cânula no cérebro. O cérebro dele, se a gente fosse olhar hoje, ninguém ia falar como é que ele sobreviveu. Era um milagre, desculpe, entre aspas, da natureza, porque era assim absurdo. Mas ele era altamente espiritualizado. Teve uma vida, a morte dele foi bem complicada, mas ele se resignou. Para mim foi assim, ele passou pela encarnação certinho. O que ele tinha que resgatar, no meu ponto de vista, quem sou eu para ver? Ele resgatou. E era médium, olha que interessante, ele via os espíritos, a gente conversava muito com ele. Uma maravilha. Enquanto eu também conheci pessoas com deficiência muito revoltados com a vida, bem revoltados. Você veja que há casos e casos aí de espíritos. Você deve conhecer alguns e você pode fazer a sua conclusão. Né? Tem uns que passam resignados, maravilhoso, venceu ali aquela encarnação. Eu tenho saudade dele, porque a gente conversava tanto. Eu tenho muita saudade dele, gostava muito dele, amava muito esse rapaz, era maravilhoso, muita coisa espiritual. Então, a gente vai ver que os méritos das existências dos seres, como os idiotas e os cretinos, é termo lá de Kardec, tá? Que não podem fazer nem o bem nem o mal, não podendo progredir, é que a expiação é imposta ao abuso que fizeram a certas faculdades anteriores, lá em outras encarnações. É um tempo de prisão, entre aspas, vamos dizer assim. Um corpo de um idiota com essas deficiências é o termo antigo, tá, gente? Não é que ele está errado, era lá no século XIX que usava esse termo, né? Pode assim abrigar um espírito que animou um homem de gênio em outras existências precedentes. O gênio às vezes tornou-se um flagelo quando dele se abusa. Então, usou mal a inteligência na outra encarnação para coisas que não devia, então vem numa encarnação nesse jeito, né, com essas patologias. Então o idiota no estado de espírito tem consciência de seu estado mental. Lá quando é espírito, lembra que eu falei que nas reuniões mediúnicas eles se manifestam? Pois é. Muito frequentemente ele compreende que as cadeias que entravam o seu voo são uma prova e uma expiação. E é verdade, sim, eles sabiam disso, tá? Eles libertos lá nas reuniões, eles falavam isso. Então a situação do espírito na loucura, né, problemas psiquiátricos, é que o espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condição muito diferente e na contingência de só fazer com a ajuda dos órgãos especiais. Mesma coisa, tem as limitações, né? Problemas psiquiátricos. A gente sabe que muitos problemas psiquiátricos é química do cérebro, né? Tem que, vamos dizer assim, manter o equilíbrio dessa química do cérebro, muitos problemas psiquiátricos. Ainda estou estudando muito sobre a psiquiatria. Já melhorou bastante, né, gente? Já melhorou bastante. Antigamente era terrível o que faziam com os pacientes psiquiátricos, era terrível. Hoje já melhorou bastante e eu espero que melhore muito mais, que muitas coisas sejam descobertas para melhorar essas pessoas que têm essas patologias, né? Condições muito diferentes da contingente de só fazer com a ajuda dos órgãos especiais, que uma parte ou um conjunto desses órgãos seja alterada, sua ação e suas impressões, naquilo que concerne a ação desses órgãos, ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, tornam-se cegos. Se perde o ouvido, torna-se surdo. Lembra disso? E o cérebro? Se tem uma dificuldade, dá uma patologia dessa, ou psiquiátrica, uma deficiência. Então, imagine agora um órgão que preside os efeitos da inteligência, que é o cérebro, né? E da vontade, seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. O que acontece? Será fácil compreender que o espírito
não tendo mais a seu serviço senão os órgãos incompletos ou desnaturados, deve lhe resultar uma perturbação, da qual por si mesmo, no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter o curso. Então o órgão está com algum problema, o cérebro, lembra? O ouvido se perdeu lá, vai ficar surdo, o cérebro vai dar algum problema, é um problema, então tu precisa melhorar a qualidade aí desse cérebro, os medicamentos, essas coisas todas que estão evoluindo aí na ciência, na medicina. É sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado. Lembre-se disso. O espírito tem ciência. Lembra lá das minhas reuniões mediúnicas, né? Mas é preciso não perder de vista que, no mesmo modo que o espírito atua sobre ele, uma certa medida, é que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Então o espírito ele tem perfeita consciência, só que é o órgão que está limitando. Então o motivo que algumas vezes a loucura leva ao suicídio. Lembra algumas pessoas que têm muitas depressões, bipolares, com muitas depressões que levam ao suicídio, né? É que o espírito sofre com o constrangimento que experimenta. É muito dolorido, gente. Essas doenças são muito doloridas para o espírito. Uma doença muito forte, é muito complicado, né? E com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente, por isso busca na morte um meio de romper os seus laços. Ele quer sair do corpo físico, mas ele não entende que é o seguinte, vai ser pior para ele. O suicídio, talvez nós tenhamos aula mais para frente, é um negócio péssimo para se fazer, é péssimo. Mas aqui o sofrimento dessas pessoas é tão grande, a gente não consegue imaginar, a menos que a gente passe por ela, né? Se a gente passa, a gente sabe o que é. É tão grande o sofrimento que ela quer se livrar desse sofrimento. E aí que o negócio começa a piorar, prejudica, né? Depois o espírito. Então, o espírito do alienado pode sentir por algum tempo ressentido depois da morte, do desarranjo de suas faculdades, até que seja completamente desligado da matéria, como o homem que acorda e se ressente algum tempo da perturbação em que o sono se mergulha. As perturbações são grandes para esses suicidas, tá? Então, as impressões causadas pela doença mental sobre o cérebro físico certamente irão se repercutir no perispírito. Lembra disso, perispírito? Lá o corpo espiritual, que será o novo corpo de apresentação do espírito no além, e seus efeitos residuais farão com que o tempo de duração da enfermidade na Terra seja praticamente o mesmo de espera para a recuperação do estado de loucura. Veja, vai ser o mesmo, o tempo do suicida, né? Nós vamos falar uma próxima aula aí sobre os suicidas, vocês vão entender. Então, a impressão aí continua lá no mundo espiritual, dessa loucura. Pensa que está se libertando e não está, né? Isso que a gente tem orientação aí espiritual dos espíritos nos contando, tá bom? Vamos parar por aqui. Lembre que esses termos, idiotismo, cretinismo, loucura, é termo lá do século XIX. Hoje nós temos termos diferentes aí na psiquiatria, em outras, neurologia, outros termos que são utilizados por psicologia, né? Outros termos usados atualmente, tá bom? Bons estudos, graças a Deus.